Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E mais uma vez eu trago um conteúdo de livro. Gente, é sério, assim, não tem como. Livro, o conteúdo que tem nos livros é totalmente diferente de cursos, palestras, vídeos. Eu, eu, eu defendo que quando você acessa os livros, você abre a porta, assim, de um novo mundo. E esse livro, As Cinco Linguagens do Perdão, ele transformou a minha vida no momento que eu mais precisava. Um momento de eu não entender o pedido de perdão de alguém, não entender que de fato a pessoa tinha se arrependido e de não conseguir liberar perdão por isso, né? Eu passei por um processo que eu posso contar em algum vídeo. Eu quero trazer, assim, meu testemunho em relação porque eu entrei nessa jornada de autoconhecimento. Foi por dor, não foi por amor, foi por dor. Mas eu quero resumir aqui no sentido que chegou um momento que eu falei, eu preciso saber o que é isso, o que é perdoar, como, eu preciso de ferramentas. E lógico, como cristã, Deus trabalhou no meu coração, me mostrou muitas coisas. O que eu até queria compartilhar aqui com vocês é Mateus 18, no versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É claro que não se trata de quantidade, se trata de. Você não tem que ter limite de perdão, você tem que simplesmente perdoar. E de acordo com o que eu vivi e aprendi com o Senhor na minha vida, quando eu não liberava perdão, era como se eu me colocasse no lugar de Deus, onde eu tinha poder e direito de não perdoar alguém. Só que o meu Deus, que morreu por mim e por você, nos perdoou. E nos perdoa todos os dias pelos nossos pecados. Então, quem somos nós para não perdoar quem nos feriu? Existe um processo, existe desafios, claro, mas se nós buscamos no Senhor sermos moldados e transformados, nós conseguimos liberar esse perdão. E foi isso que eu vivi. E nesse processo espiritual mesmo, de conseguir liberar o perdão, eu fui levada pelo Espírito Santo a essa ferramenta das 5 linguagens do perdão, o que completou todo esse aprendizado e o que eu posso compartilhar aqui hoje com vocês. Como o livro é recheado de coisas maravilhoso, eu vou indicar que vocês leiam, porque aqui eu vou falar só que existem, né, as 5 linguagens ali sobre do que se trata, mas para você aplicar na sua vida, para você entender melhor, para você analisar ali os seus relacionamentos que você teve que pedir perdão ou que alguém pediu perdão para você, você precisa ler, entender ali, porque tem um contexto, tem um teste no final do livro que você vai fazer para você descobrir a sua linguagem do perdão. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Para começar, antes de falar as linguagens, tem 2 frases que eu quero muito que você reflita sobre elas, porque elas vão mudar muito assim a sua forma de pensar. A primeira, também do livro, diz assim: o segredo dos bons relacionamentos consiste em aprender a linguagem do perdão mais apropriado da outra pessoa e se dispor a expressá-la. Preciso conhecer a minha linguagem, mas eu preciso expressar, por exemplo, para o meu marido a linguagem de perdão dele. E ele precisa expressar para mim a minha linguagem de perdão. Então, não é que você vai aprender só a sua linguagem e problema resolvido. Não, você precisa também contar para as pessoas que você convive qual é a sua linguagem para que elas possam falar essa linguagem com você. E aí a segunda frase diz assim: com frequência, amar significa perdoar. Gente, qual relacionamento, seja de amizade, pai e mãe, família, casamento, namoro, que você não tem que perdoar alguém, que alguém não errou, não tem que pedir perdão, ou você tem errado, que também tem que pedir perdão.
Amar significa perdoar, isso é fato. Por isso que essa ferramenta é tão importante e vai transformar a sua vida. Então vamos lá para a primeira linguagem do perdão, que é a manifestação do arrependimento. É quando a pessoa chega para você, não, né, tem um contexto todo ali por trás, mas é o famoso sinto muito. Ela manifesta para você o arrependimento dela. Sinto muito, me perdoa, não deveria ter feito, sinto muito, sabe? Ela entende que ela errou e ela manifesta para você o arrependimento. Então, a primeira linguagem é a manifestação do arrependimento. A segunda linguagem é a aceitação da responsabilidade. É o famoso eu errei. Quando alguém fala essa linguagem da aceitação da responsabilidade, ela expressa para você que ela sabe que ela errou e que ela é responsável por aquele erro. Então ela geralmente vai te falar: eu errei, me desculpa, eu não deveria ter feito isso, a culpa é minha. Ela pega aquela responsabilidade para ela. Então essa é a aceitação da responsabilidade. E aí eu queria complementar com uma frase que diz assim: todo mundo comete erros, mas aqueles que não reconhecemos são justamente o que nos destrói. E quando se trata, né, as linguagens do perdão, pode ser que a gente tende ai, qual o jeito que a pessoa tem que falar comigo? Mas eu também quero trazer e chamar você para essa responsabilidade de que muitas vezes você errou com alguém, você machucou alguém. Então a gente precisa entender, aceitar a nossa responsabilidade sobre aquilo também, para que a gente não só espere que as pessoas se manifestem na nossa linguagem de perdão, mas para que a gente faça isso com as outras pessoas também, tendo a humildade de reconhecer que nós erramos. E a terceira linguagem do perdão é a compensação do prejuízo. É o famoso como eu posso corrigir isso? Quando a pessoa erra com você, ao invés dela pedir perdão, aceitar a responsabilidade, manifestar o arrependimento, ela vai te falar como eu posso resolver isso, como eu posso corrigir isso, eu posso comprar o lanche para você que eu fiquei te devendo, eu posso te levar para sair agora, ela vai te dar ali soluções que ela pode fazer ali para te ajudar, ou ela vai perguntar para você soluções ali naquele momento para você dar para ela para que ela possa corrigir aquilo que ela errou. A quarta linguagem do amor é o arrependimento genuíno. Esse é o famoso quero mudar. É o que a pessoa vai te pedir perdão, ela vai expressar que ela se arrependeu, mas ela quer mudança. Ela quer se tornar uma pessoa melhor, ela não quer errar de novo, ela quer aprender com aquele erro e ela quer melhorar. A quinta e última linguagem do perdão é o pedido de perdão, que não é a manifestação do arrependimento, que não é a aceitação da responsabilidade, que não é a compensação do prejuízo, que não é o arrependimento genuíno, é o pedido de perdão. E eu até fiz duas anotações aqui para você não ficar muito perdida, porque quando eu li a primeira vez eu precisei ler mais coisas ali no livro para eu conseguir entender. Essa linguagem indica que a outra pessoa deseja restaurar completamente esse relacionamento. Quando a pessoa vem, me perdoa, não é essa aceitação da responsabilidade ou compensação do prejuízo, é me perdoa. Eu quero restaurar o nosso relacionamento. E também diz assim, se você descobre que a linguagem do perdão primordial da pessoa é essa, o pedido de perdão, ou desculpas, né? Me desculpa. Então você está diante da maneira mais óbvia e simples dessas 5 linguagens. Essa linguagem pode ser também não só o me perdoa, mas o me desculpa. Ambos significa que essa pessoa deseja restaurar esse relacionamento, deseja que esse erro seja esquecido e que vocês continuem ali construindo essa amizade, esse relacionamento. E eu queria fechar com uma frase muito necessária para você refletir, que diz assim, também do livro, óbvio.
A pessoa saudável é aquela que reconhece os próprios traços de personalidade e os aceita como característica, mas se recusa a ser controlada por eles quando são nocivos ao relacionamento. Maturidade e autoconhecimento, inteligência emocional, tudo isso faz com que a gente se depare com aquilo que é natural em nós, tanto negativo, né? Por exemplo, erros, a nossa fraqueza temperamental, nossas falhas ali na personalidade, a gente aceita, porque isso faz parte de nós, é quem nós somos. A minha personalidade e o meu temperamento definem quem eu sou. Eu sou melancólica, eu tenho essa personalidade, eu tenho essa história, eu tenho essas marcas, eu tenho essas cicatrizes. Isso me define, mas isso não comanda a minha vida. Eu sei que eu tenho essas raízes, que eu tenho essas fraquezas, que eu tenho esses desafios para enfrentar, mas eu me recuso a ser controlada por eles. É isso que a jornada do autoconhecimento, da inteligência emocional faz com a gente. A gente se depara com a visão feia de nós e a visão bonita de nós. E diante daquilo, a gente entende que a gente não é controlado por aquilo que é negativo. Se nós criamos essa inteligência emocional, nós olhamos para aquilo tudo de ruim sobre nós, nós falamos assim, tudo bem, eu aceito que eu tenho esse problema, mas você não vai me controlar. Quem controla os meus problemas sou eu. Então, é uma jornada assim que só tem benefícios, como eu falo em todos os vídeos. Eu queria deixar esse gostinho para vocês dessa ferramenta excepcional, maravilhosa, que transformou a minha vida, para que você tenha acesso a esse conteúdo. Se você, principalmente, se você hoje está vivendo um relacionamento onde você precisa liberar perdão, ou onde você precisa entender o que você precisa fazer para que a outra pessoa te perdoe, você precisa ler esse livro para você entender ali as linguagens e, como eu disse no final do livro, fazer o teste para você saber a sua linguagem. E antes que alguém aí fique, nossa, mas qual será a linguagem de perdão da Thaís? Eu já vou contar para vocês. A minha principal e assim disparada é a aceitação da responsabilidade. É o famoso eu errei. E quando eu descobri, né, essa minha linguagem, eu entendi o porquê que muitas vezes eu não consegui perdoar alguém de verdade, porque eu não sentia que essa pessoa estava de fato arrependida. Porque o que eu entendo como um pedido de perdão, né, que é a minha linguagem, é a aceitação da responsabilidade. Se a pessoa vier pra mim e falar assim, sinto muito, me perdoa, ou como que eu posso corrigir isso? Ah, não vai ser um pedido de perdão pra mim. O pedido de perdão pra mim é quando a pessoa aceita a responsabilidade dela sobre aquele erro. É quando ela diz o eu errei. E para finalizar esse vídeo, Thaís, mas o que isso te ajudou? Isso me ajudou a liberar perdão. Isso me ajudou a reconhecer os meus erros e pedir perdão da melhor maneira possível para as outras pessoas. E isso me ajudou a ter bons relacionamentos. Hoje eu entendo. E hoje eu tenho até conhecimento de, às vezes, quando a pessoa errar comigo e ela não pedir perdão dessa forma, de eu entender que ela tem formas diferentes. Porque a linguagem dela é diferente, porque ela é diferente. Então, por exemplo, meu marido, ele sabe que é a aceitação da responsabilidade. Isso eu falo pra ele sabe. Mas às vezes algumas amigas ou, sei lá, outras pessoas não vão saber a sua linguagem. Então, você conhecer que cada um tem a sua, às vezes quando a pessoa chegar e falar, nossa, como que eu posso corrigir isso? Sendo que a sua linguagem de amor, a manifestação do arrependimento, a aceitação da responsabilidade, você vai entender que não é a sua linguagem, mas que aquela pessoa tá falando de fato algo de coração, sabe? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.